gente, olha só, eu já tô aqui com a minha bolsinha, né, que foi bordada aqui. Coloquei essa aplicação com o nome da pessoa. E o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é colocar o forro. Então, eu vou usar aqui um estruturador, eu coloco um EVA, tá? Na parte de baixo aqui, ó. E vou colocar o meu forrinho. Porque depois que eu fizer isso, que eu vou colocar o vivo, tá bom? Então, eu vou organizar aqui, ó. Vou passar bem na pontinha, só pra dar uma segurada. Só pra segurar aqui. Segurar o forro, né? Vamos jogar mais pra cá um pouquinho. Segurar esse forro aqui com a estrutura já certinho, tá? Vou colocar aqui. Dar essa seguradinha. E depois que eu vou aplicar o vivo, tá? Eu ia colocar o vivo antes. Nessas curvinhas aqui eu vou devagar. Tá? Só pra dar uma estruturazinha aqui no meu... na minha bolsa, certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver, acho que tá no zoom aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Então, já coloquei aqui, ó, forrinho, estruturazinha, tá? Se você quiser, você pode já colocar sua etiquetinha aqui. Agora eu vou cortar o excesso. Corto o excesso. Aqui, ó. Depois que eu cortar o excesso, aí sim eu vou colocar o vivo, que eu encapei com um douradinho, tá bom? Pra ficar tudo bem bonitinho. Então, coloquei aqui, já tá com uma estruturazinha legal, né? Pra não ficar molenga. Aí eu vou pegar lá a minha partezinha aqui. Se eu quiser, deixa eu dar acertar o meio aqui pra ficar melhor, ficar certinho. Aí eu venho aqui, ó. Já vou colocar o meu vivo desse lado, tá? Bem aqui. E vou começar a costurar, né? Mas pode fazer maior se quiser. Retrocesso. Ficou um pouco grosso aqui. Deixa eu conseguir ver se eu consigo tirar aqui do pé. Pronto, tirei. E olha só como é que fica. Tá? Depois você vai organizar na sua bolsa. Então, a priori... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A priori... ele vai ficar assim, tá? Depois a gente organiza, né? Quando for fazer a bolsa. Então, certinho aqui, ó. Tá? Então, aqui. Tudo ok. Depois a gente vai cortar, tirar os excessozinhos que ficar por aqui. Mas, a priori, ficou assim a bolsinha. Tá? Então, essa é a parte da frente. E depois a gente vai fazer a parte de trás. Né? A parte de trás dessa bolsinha, que vai ser o mesmo processo, tá? Fazendo primeiro, colocando a estrutura, né? A estrutura de dentro. Então, tá aqui, ó. Já tô, ó,
tá? Não passei cola, vocês viram que eu não passei cola. Então, só vou fazer isso aqui, ó. Coloco a estrutura aqui e coloco o meu forro, só isso, tá? Virei pra me ter mais ou menos uma ideia de onde vai ser, né? Virei aqui, ó. Vou baixar um pouquinho aqui. Virei aqui e vou passar a costurinha bem rente aqui aos ladinhos, ó, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Agora, você vai fazer a junção, tá? Colocando aí o zíper com o canal do zíper mais o forro, tá? Então, você faz essa junção, faz esse sanduíche e costura aí bem na beirinha.
O que eu gosto de fazer? Eu troco, tá? Como eu tava com o pé de vivo, agora eu vou trocar o pé e vou colocar o outro pézinho, que é o pé de zíper. E aí eu faço essa troca e aí eu começo a minha costurinha. Então agora eu vou fazer essa costurinha aí, né, juntando, ó. Coloco a parte da frente da bolsa, o zíper virado pra dentro, né, com os dentinhos pra dentro. E também vou colocar aí o meu forro. Só que o que eu gosto de fazer antes de colocar, como se eu fosse fazer um sanduíche, eu prefiro colocar primeiro o zíper, né? Então eu vou fazer essa costura do zíper aí, que eu acho mais fácil de fazer, para ficar tudo preso bem certinho. Então eu faço a costura do zíper primeiro na peça, e aí depois é que eu vou colocar o forro, porque aí eu acho que fica bem mais preso, né? Não vai correr o perigo de repente esse forro soltar. Então eu prefiro fazer assim. Aí então eu vou colocar, né, a frente do canal do zíper com a frente do forro e vou fazer a costurinha lá na beirinha dos dois para eles fazerem esse sanduichinho. Depois que eu fizer essa costura, eu vou virar e vou rebater a costura, tá? E aí já vai ficar uma parte do fole pronto, né? Do canal do zíper pronto. E fica uma costura impecável. Então, sempre não esquecendo de fazer o retrocesso, tá? Depois a gente vai tirar aí esse excesso de sintético que ficou, tá? Então, você vai fazer a mesma coisa com a outra parte do canal do zíper, o mesmo processo. Então, nessa parte agora, nós vamos fazer a junção, né, dos dois canais aí do zíper para colocar a nossa cabecinha do zíper e fechar a nossa bolsa, né? Então, eu vou colocar duas cabeças de zíper, um do lado do outro. E uma coisa assim que eu quero dar uma dica pra vocês é sempre pra você tirar uma partezinha do zíper, né? Pra ficar uma parte maior e outra menor, fica mais fácil de você colocar esse zíper na bolsa, tá? Então esse é o segredo. Vocês têm dificuldade aí de colocar, você vai colocar uma parte, né? Você vai colocar a cabeça do zíper e você vai fazer uma costura. Uma costura não, você vai fazer você vai dar uma cortadinha na outra parte do zíper, para que ele possa encaixar bem certinho. Então, eu coloquei aí um zíper de um lado e de um outro, né? A cabeça de um lado e do outro, para ficar mais fácil de fechar. Agora, você vai pegar a parte do fole da sua bolsa e você vai fazer a costura, tá? Aí, pode ser também um pezinho de máquina. Não se importe com os excessos que ficarem, porque depois você vai recortar, né, todos os excessos que ficarem. Não esquece de dar o retrocesso, que é muito importante para a costura não desmanchar, tá bom?
Agora, nessa parte, é importante que você meça, tá? O seu canal de zíper e o fole, tá? Então, você vai medir essas duas partes aí, você vai clipar tudo para ver se tá tudo certinho. É importante também que você dê os picos do meio, tá? Para que possa centralizar e ficar tudo no seu devido lugar. Então, pico em cima, dá o recortezinho do meio, recortezinho da parte de baixo, recorte dos lados também, se você achar necessário. E aí você vai só clipando tudo para que você consiga adequar aí esse fole, né, e o canal do zíper certinho na bolsa, né, na necessaire. Então, você vai fazer toda essa clipagem aí da sua bolsa, e aí você vai conseguir ver o que tá sobrando e você vai fazer a marcação com um lápis para depois fazer o recorte e a costura.
faço a troca do pé, tá? Tiro o pé de zíper e coloco o pé do Vivo, porque agora eu vou colocar o fole e o canal do zíper, já vou fixar nas partes da bolsa, né? Na frente e na costa lá da necessaire. Então eu preciso fazer essa troca aí para que fique mais fácil para eu colocar o canal do zíper e o fole. Nessa parte aqui, eu vou fazer o quê? Eu meço o meio, tá? Da lateral, pra eu colocar essa alça, né? Então, medi o meio aí da lateral da bolsa, do espelho, eu vou fazer aí a costura, tá? Pra fixar essa partezinha da alça da bolsa aí nas laterais. Então, eu fixo, né, com a costura e dou o retrocesso. E aí vai ficar mais fácil depois. Eu selo também com o isqueiro, tá? Pra não desfiar. Então, eu vou fazer isso de um lado do espelho e do outro lado eu vou fazer o mesmo processo. Antes de eu fixar o fole no espelho da bolsa, eu vou fazer essa costura aí, juntando, né, unindo o fole com o forro, tá? Por quê? Porque nesse momento é importante que você faça essa junção, para que depois, quando você for fazer a união, por exemplo, digamos, o forro fique fora da costura. Então, faz a união bem certinha deles dois, né? Do fole junto com o forro. E aí, você não vai ter problemas na hora de juntar no espelho da sua bolsa, tá? Então, isso é uma dica muito importante para você. Eu vou colocar a minha etiqueta aí no espelho da bolsa, tá? Pra fixar. Poderia ter colocado antes, mas eu resolvi colocar agora. E aí não importa, né? O importante é que você coloque aí pra depois a pessoa saber realmente quem fez e tal. E já vai ficar a sua marca aí. Então, depois desse processo, eu vou novamente fazer a clipagem da minha bolsa, tá? Que eu clipo tudo certinho, né? E aí vai dar super certo na hora que você for fazer, tá? Então é importante você ter esses acessórios, porque aí você não vai ter problema na hora de fazer aí a sua bolsa, a sua necessaire, né? Que pegar fole, que pegar todo esse canal. Como eu já tinha medido os meios, né? Então, eu vou só juntar, ó, meio com meio, novamente, tá vendo? E aí, eu clipo, tá? Então, você vai fazer todo esse processo de clipar e depois passar na máquina. E aí, vai dar super certo a sua bolsa. Olha como é importante você colocar logo os meios, né? E aí, depois você vai só... Tem gente que também grampeia, né? Eu já grampeei, mas eu prefiro colocar mesmo as presilhas, os clipes. Importante, olha, tá vendo a alça? Coloca essa alça pra dentro, tá?
Essa alça vai ficar dentro da bolsa, não pode ficar fora. Então, é importante você observar isso aí. Agora eu vou dar uma acelerada no vídeo para você ver como é que vai ficar. Aqui é a parte onde eu vou novamente colocar aí a alça, né? O outro lado da alça. Então, eu vou prender também. Agora, eu já não prendi mais no espelho da bolsa, e sim no fole, tá? Então, eu prendi no fole porque já tava... Como já tava preso o fole, fica mais fácil pra mim. Então, eu vou fazer o mesmo processo. Prendo a alça da bolsa, tiro o excesso e vou queimar aí, vou selar, né? Essa alça. Então, olha como é que ela já tá ficando. Agora, só falta completar aí e fazer o mesmo processo de clipagem na bolsa e ela já vai estar prontinha rapidinho. Então, aqui eu já coloquei o viés de Boneon na bolsa, tá? Então, eu já fiz todo essa última finalização, né? E aqui tô só retirando os excessos. As matrizes dessas bolsinhas aí você encontra no meu site, tá bom? O meu site é www.noeligalvãomatrizes.com. Então, entra lá no meu site, dá uma olhada e você encontra essas matrizes e muitas outras mais. Ou, se você quiser, você pode entrar no meu Instagram, que é noeligalvão_atelier. E lá você pode falar direto comigo, mandar uma mensagem no direct e você vai encontrar aí tanto esse tipo de matriz aí como outros também que eu faço programação. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da bolsa, né, da aula. Ela ficou bem fofinha, essa bolsa. E aí você pode usar a sua criatividade, fazer de outras cores, colocar outros bordados aí. E, inclusive, a gente tem um kit de matrizes com essas... no caso, para colocar o nome em outros formatos, não só do lado, mas também na parte de baixo das necessaires, né? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima aula. Tchau, tchau!